Agora é isso. Você está diante do Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Você está diante do Criador de todas as coisas. A palavra de Deus diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Eu tenho 1000 motivos para dar para você nessa noite, para que você adore ao Senhor. Então levante as suas mãos nesse momento em nome de Jesus e comece a entregar a mais adoração do fundo do teu coração. Isso. Comece a declarar isso em nome de Jesus. Nós te louvamos, Senhor, nós te adoramos, Pai. Oh, sumendei, mandará, bará, bará, bará. Flua no poder do Espírito Santo, isso. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Vem mais uma vez. Peça para Ele tocar você. Peça para Ele encher sua vida. Vem mais uma vez. Obrigado, Senhor. Me agita todo meu ser. Faz a eternidade se alinhar com... E da terra nós que somos proclamamos: aviva-nos, 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 Senhor. Pai, nós queremos nesse momento mais uma vez te agradecer e declarar que essa casa é sua, declarar que as nossas vidas é do Senhor, declarar que a nossa família é do Senhor. Nós estamos aqui mais uma vez, Senhor, não para buscarmos bênçãos, porque nós sabemos que em Ti nós já somos abençoados, mas nós estamos aqui para Te agradecer e para nos entregarmos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Espírito Santo de Deus, Espírito de vida, nós pedimos agora que o Senhor continue manifestando o Teu poder. O Senhor é muito mais que bem-vindo, nós Te exultamos, Senhor. Como nós Te amamos, Pai. Aos corações que estão perturbados, preocupados nesse momento, eu dou uma ordem para todo espírito ao contrário, que bate em retirada em nome de Jesus. Tudo aquilo que tenta contra os nossos cultos, espírito de frieza espiritual, eu dou uma ordem agora que bate em retirada em nome de Jesus. E nós profetizamos, como está escrito em Joel: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre toda a terra. Eu profetizo o poder do Espírito Santo tocando a sua vida agora, do alto da cabeça à planta dos pés. E nós ministramos agora, poder de Deus, enche essa pessoa. Obrigado, Senhor. Você pode levantar sua voz e começar a adorar a Ele. Você pode começar a levantar sua voz e falar glória a Deus, aleluia. Nós Te amamos, Senhor, nós Te adoramos, Senhor. A minha vida é sua, tudo que eu tenho é Teu. Nós estamos aqui para Te engrandecer. Isso, flua, entregue a sua adoração, porque o adorador, quando ele começa a adorar, o ambiente é transformado. O ambiente, quando ele está no sobrenatural, a operação de milagres, a cura, receba a cura em nome de Jesus. Diante do teu altar, Deus, diante do teu altar, até que o Senhor... Ah, nós Te louvamos, Pai. Flua por mais um minuto. Não tenha pressa de adorar a Ele. Te louvamos, Senhor. Tu és o nosso Rei. Tu és a nossa vida. Tu és o nosso escudo e fortaleza. E nós Te honramos, Senhor. Te amamos, Pai. Obrigado, Senhor.
teu espírito de sabedoria e revelação do pleno conhecimento de Cristo venha sobre nós. Abra nosso coração agora para receber a tua palavra, Senhor. A tua palavra é vida, Pai. Obrigado, Pai. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus bem forte? Glória a Deus. Pode se sentar glorificando ao Senhor. Graça e paz, boa noite. Como que vocês estão? Tudo bem? Tudo na paz? Amém? Na alegria do Senhor? Por gentileza, acende aquela luz ali para mim. Amém. Nós vamos hoje aprender muito importante. Eu quero que você, por gentileza, abra a sua Bíblia. O Evangelho de João, capítulo 13, versículo 12, amém? O Senhor é bom, amém? Glória a Deus. Deixa eu profetizar sobre a sua vida. Profetizo que o poder de Deus tocará você essa noite, amém? Coisas serão construídas em você hoje. Feridas serão curadas. Enfermidades sairão. Pessoas receberão liberdade. Glória a Deus. Glória a Deus. João capítulo 13, versículo 12. A minha versão é um pouco diferente, eu estou com a Almeida. Desculpa, é 13, 12. Não, tá certo, é 13, 12, não errei não. Diz assim: depois que lhes lavou os pés, e tomou as suas vestes, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Somente até aqui. Hoje nós vamos falar sobre o poder da mesa, amém? Eu quero que você entenda algo. O Evangelho não tem a ver com você fazer algo para que você mereça a salvação. Você cresceu num estilo de vida, desde pequenininho na escola, você precisava tirar nota boa para ganhar um presente do pai e da mãe, não é assim? Quando você começa a trabalhar, você trabalha 30 dias para depois você receber o salário do mês. Nós fomos criados em um estilo de vida de termos uma performance para nós recebermos de acordo com a performance que nós estamos entregando. Não é assim? O mundo é assim. Mas o Evangelho de Cristo não. Está me escutando bem? Amém? O Evangelho de Cristo é exatamente ao contrário disso. O que é a graça de Deus? A graça de Deus chama-se favor imerecido, é um presente de Deus. Eu quero que você entenda que o Evangelho, Deus primeiro Ele te resgatou, ou te resgatará hoje. Você crê nisso em nome de Jesus? O plano de salvação é para todos. A Bíblia diz assim que a vontade de Deus é que ninguém venha a se perder. Desculpe. E por quê? Deus sendo tão grande, tão maravilhoso, um Deus sublime, poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, dono de todas as coisas. A Bíblia fala que Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. A Bíblia o chama de leão da tribo de Judá. A Bíblia fala que não há ninguém como Ele, não há outro como Ele. Deus tão poderoso. A Bíblia fala que nele não há defeitos. Ele ama você. Por quê? Sabe por quê? Por causa do amor. Deus, Ele não tem amor. Deus, Ele é o próprio amor. Dá para você dar um glória por isso? E o Evangelho tem a ver com pessoas. E o maior segredo para que você seja bem-sucedido
bem-sucedido é entender que o Evangelho ele se resume a relacionamento. Repete comigo assim: o Evangelho é relacionamento. Nenhum ser humano, entenda isso, ninguém consegue ser bem-sucedido sozinho. Eu quero que você me mostre nessa noite alguém que foi bem-sucedido sozinho. Não existe. Não existe projeto grande com uma pessoa só. O Evangelho tem a ver com comunhão, com relacionamento. E é isso que nós vamos entender nessa noite, amém? Só existe uma forma de você demonstrar amor a alguém. Você não consegue demonstrar amor para o seu carro. Você gosta do seu carro. Você não consegue demonstrar amor para a sua casa. Você gosta da sua casa. Mas amar, você pode amar os seus filhos, amar você pode amar o seu marido, e tem mais, a Bíblia diz assim que nós devemos amar ao próximo. Se você for ler o versículo 14 do capítulo 13, vai falar exatamente sobre isso. Jesus diz assim: um novo mandamento eu vos dou, ame o teu próximo como a ti mesmo, amém? E é muito difícil. Mais uma vez, mostrar que é difícil mesmo. Sabe por quê? Porque o teu próximo é o que mais te machuca. Essa semana o Senhor me deu uma revelação. Às vezes nós pensamos assim, nós falamos: o inimigo de nossas almas, ele acostuma a atacar o ponto mais fraco nosso. E eu vou falar para você que não. Qual que era o ponto mais forte de Adão e Eva no paraíso? Sabe o que era? A santidade deles. E foi exatamente aonde o diabo tentou Eva para quebrar a santidade. Porque quando eles comeram o fruto do conhecimento do bem e do mal, naquele exato momento eles tiveram noção do que era certo, do que era errado, do que era maldade, do que não era. E naquele momento, através deles perderem a santidade, pecando, não obedecendo a Deus, eles perderam tudo o resto que eles tinham. Ou seja, o diabo não atacou o que era menos importante. Não atacou o ponto fraco, mas atacou o ponto mais forte. E o ponto mais forte era a santidade. Porque é através da santidade que se tem relacionamento. Deus não se relaciona com aquilo que é impuro, com aquilo que é errado, com aquilo que é desonesto. O nosso Deus, ele é justo juiz. Dá para você entender isso? Amém? Dá para você dar uma glória? E diante de todas essas coisas, a comunhão nos leva à transformação. Repita isso comigo: comunhão nos leva à transformação. Porque nós temos, primeiro nível desse relacionamento. O primeiro nível desse relacionamento é você se relacionar com Deus. Se você não se relaciona com seu Deus todos os dias, você está correndo sério perigo de andar em caminhos errados. Quando Adão e Eva perdem o relacionamento, automaticamente, por eles estarem afastados de Deus, a Bíblia diz assim que Deus descia todos os dias para se relacionar no findar da tarde com Adão e Eva. Quando eles se separam de Deus, automaticamente o pecado começa a vir, e o pecado começa a distorcer eles ao ponto de chegar ao nível que a humanidade está hoje. Às vezes as pessoas perguntam: mas por que Deus ele é tão bom? Por que a humanidade está do jeito que está? Por decisão do próprio homem, amém? Por estar longe de Deus. Então o segredo do relacionamento é você sempre estar perto de Deus. Não existe relacionamento saudável sem você se relacionar, o nome já fala, amém? Ou seja, uma introdução que nós estamos fazendo: você precisa todos os dias estar com o Senhor. A tua convivência diária com Deus, você estando no teu quarto, com a tua porta fechada, orando, buscando, desabafando, contando seus problemas a Ele, chorando, profetizando, e ir ali com Ele, abraçando, e aquele momento maravilhoso, todos os dias você está sendo transformado, amém? A Bíblia diz assim que a nova aliança nós seríamos transformados de glória em glória, e a transformação tem a ver com relacionamento. Romanos capítulo 12 diz assim: não amolde ao padrão desse mundo, mas renove a mente de vocês, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Duas coisas que você precisa entender e guardar no teu coração: não é porque você é salvo que você é transformado, sabia disso? Nós somos salvos, nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos. Quando você ergueu suas mãos, houve um novo nascimento, você reconheceu a Cristo. Naquele momento o teu espírito foi salvo.
Deu para você entender? No processo de renovação de mente, você está salvando a sua alma, fazendo com que a sua alma não seja mais moldada ao padrão do mundo e que o pecado não te domine mais. Todos os dias você precisa ser transformado, amém? Lembra que você brigava lá na tua casa com tua esposa, com teu marido, por qualquer coisinha? Você xingava, você falava coisas erradas, palavras torpes, e às vezes alguns estavam em vícios, em outras situações, às vezes com lucros desonrosos. Aí de repente você vem para o Evangelho de Cristo. É um processo de transformação de mente que vai te limpar dia após dia, mas para isso você precisa estar nesse relacionamento, porque você está sendo salvo, a sua mente está sendo transformada, até no momento que a Bíblia diz assim, que nós temos a mente de Cristo, amém? Deixa eu contar um pecado para você, uma coisa aqui, bem rapidinho, não se escandaliza não. A minha mente precisa ser transformada em muitas coisas ainda. Sabia disso? E nós seremos salvos, sabe quando? O dia que Jesus voltar, ou o dia que chegar a sua hora de você ir. Mas eu não quero te preocupar, porque a Bíblia diz assim, que a vida do homem é de 70 a 80 anos, depois disso canseira e enfado. Então, a programação de Deus para a sua vida não é que você morra antes disso, amém? Deu para você entender isso? E diante disso, você precisa se relacionar com Deus. Quando você está ali na churrasqueirinha, vocês não gostam disso não, né? Assando, você está ali perto dela. É impossível o churrasqueiro não sair com o cheirinho do churrasco no corpo, porque ele estava perto da churrasqueira. Assim tem que ser você e Deus. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Levanta a sua mão em nome de Jesus. Você ficará tão perto do Senhor na sua vida diária, todos os dias da sua vida, que você começará a cheirar como Ele. Você começará a se comportar como Ele se comporta. As pessoas olharão para você e falarão, não é possível que é Ele. Não é Ele. O quê? Eles vão dar até um zoom em você assim e falar, não é possível que é Ele. É outra pessoa, e realmente é outra pessoa, porque você morreu, a velha natureza morreu, agora é uma nova criação em Cristo Jesus. Você foi transformado pelo poder do relacionamento da sua vida, amém? E a segunda situação que é que agora nós vamos pregar nessa noite. O versículo 34 diz assim, ame o próximo como a você mesmo. Como eu disse, o inimigo, ele ataca o nosso ponto forte. E é difícil amar o próximo, sabe por quê? Porque às vezes a pessoa que você mais se aproxima, a pessoa que você mais gosta, a pessoa que você lança toda a expectativa sobre ela, é a pessoa que muitas vezes te trai, te apunhala, te machuca, te ofende, te agride. Semana passada nós falamos sobre batalha espiritual, e para a glória de Deus, eu quero que você dê uma glória. Nós recebemos muitos testemunhos através do YouTube de pessoas que foram tocadas pela palavra de Deus. Pessoas que estavam passando por batalhas espirituais, estavam passando por opressões malignas e foram libertas de escutar a mensagem. Mas a Bíblia diz assim que a nossa luta não é contra carne e sangue. Sabe por que às vezes a pessoa que talvez mora na tua casa te ofende, ou faz alguma coisa que te magoa, que te chateia? Porque talvez naquele momento, por um minuto, ela não vigiou. E às vezes, a maioria das vezes, não é nenhuma questão dela querer fazer o mal para você, mas é um inconsciente momento, quando viu, aconteceu. Por isso que é importante nós entendermos o poder da mesa. Amém? A Bíblia diz assim, assim como o ferro afia o ferro, o seu irmão afia o seu irmão. Você já afiou ferro no ferro? Chega um momento que sai até faísca, né? É o processo necessário. Às vezes a pessoa que mais te ofendeu, às vezes a pessoa que mais te machucou, quando você chegar no céu, ele vai ser o que vai te receber lá. Eu acho que mais sobremesa, talvez a questão hoje é você entender que você precisa liberar perdão. Eu vou te ensinar um segredinho rapidinho de como você liberar perdão, depois a gente já continua a palavra.
Tá bom? Então a gente vai ter que mudar o tema. Sabe como você perdoa as pessoas? É muito difícil perdoar, não é? Ou é só para mim que é? Ou só eu que estou de coração duro? É difícil, não é? Sabe por que é difícil perdoar? Porque geralmente você precisa perdoar aqueles que você mais ama. Primeiro, o segredo para você entender e liberar perdão: não coloque expectativa em homens, coloque a sua expectativa no Senhor. A Bíblia diz assim: depositei minha confiança no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Segundo ponto que você precisa entender para liberar perdão: a parábola do homem que devia nos ensina uma lição muito importante. Você fez muito mais do que essa pessoa que te ofendeu. Você ofende muito mais do que você já foi ofendido. Quer que eu provo para você? Quando você peca, quando você erra, você está ofendendo a cruz. Você está ofendendo ao Senhor. Não há ofensa tão grande que você recebeu que você não ofendeu de uma forma muito maior. Mas pastor, você não sabe que eu passei. Desculpa, mas você pode me contar a história que for. O que você fez foi ofensa para a cruz. A sua velha natureza foi ofensa para a cruz. O sangue dele precisou ser derramado, ele precisou ser torturado. Nele não havia pecado, nele não havia erros. Ele era o amor, ele precisou ser torturado. Ele precisou derramar até sua última gota de sangue para cobrir, para pagar o preço pelos seus erros. Agora me responde: você foi mais ofendido do que você já ofendeu? De forma nenhuma. Então libera perdão. Amém? Vamos continuar aqui agora no tema relacionamento. Eu quero que você entenda, antes de nós entrarmos aqui, uma coisa muito importante. Eu não quero que você sobe em cima da mesa da tua casa e fale: minha mesa agora é mágica, porque o pastor falou que a mesa tem muito poder. Não é isso, não tem a ver com a sua mesa, ser de madeira, ser de plástico, ou de aquela laqueada bonitona, sabe, chique, ou aquele banquetão que você fala. Não, o segredo não está na mesa. O segredo está nas pessoas que estão na mesa. O segredo não está na comida. O segredo não está no café, embora é muita benção café, amém? O crente tem que estar café, entendeu? Café, entendeu? Ou seja, a mesa não tem poder nenhum. O que tem poder é o relacionamento que acontece em volta da mesa. Dá para você entender isso? E eu quero te passar aqui, no parecer bíblico, a importância do relacionamento na mesa, amém? Sabe, muitas vezes nós visitamos pessoas, sentamos na mesa para conversar. Às vezes acaba o culto, nós reunimos com os irmãos, nós vamos para algum lugar comer alguma coisa para sentar na mesa para conversar. Ah, mas o pastor gosta, não é que a gente gosta de comer. Não, a gente gosta de comer sim, é verdade, a gente gosta. Mas não tem a ver com o que nós estamos comendo, tem a ver com as pessoas que nós estamos. Amém? Eu vou te mostrar o poder disso, amém? Dá para você dar um glória aí? Em Êxodo, não precisa abrir, tá? Em Êxodo, capítulo 25, fala sobre o tabernáculo. Quando Moisés estava com o povo, lembra dessa passagem? Moisés estava no deserto e precisava de um lugar para que as pessoas adorassem a Deus. Então Deus falou: Moisés, você construirá um tabernáculo conforme o tabernáculo que há nos céus. E um dos itens desse tabernáculo, que está no capítulo 23, era uma mesa. E sabe qual era o nome da mesa? A mesa da comunhão. Dá para você dar uma glória para isso? Em Salmos 128, 3 e 6, esse eu preciso ler com você. Pode ser que nós vamos ler um pouquinho hoje, amém? Para que você entenda bem essa palavra. 128, do 3 ao 6. A sua mulher será como a videira frutífera dentro da tua casa. Os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da mesa. Somente até aqui, Miriam, não precisa ir mais não. Está ótimo esse versículo. É provado cientificamente que as famílias que têm o costume de assentar na mesa para tomar café, para almoçar e para jantar,
Os filhos, quando crescem, são muito mais bem-sucedidos do que aqueles que não tiram o momento na mesa. Isso eu estou falando de probabilidade científica. Eu não estou nem falando de espiritual. Mas a Bíblia nos fala: a mulher será como uma videira frutífera dentro da casa. Os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Em outras palavras, está falando aqui, quando você tem um relacionamento dentro da tua casa, com a sua família, quando você olha nos olhos do seu filho, na mesa, no café da manhã, no almoço, no café da tarde ou no jantar, você está ali em comunhão, você brinca, você dá risada, você conversa, você aconselha, você chama atenção. Ali naquele momento é o momento que você está tendo comunhão, e através dessa comunhão você está direcionando a vida da sua esposa, a vida do seu marido e a vida dos seus filhos. Dá para você dar uma glória por isso? A família, ela precisa estar na mesa. Amém? Em 2 Coríntios capítulo 11, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, não precisa nem abrir, Miriam, fala sobre a ceia. Na verdade, o contexto que nós lemos de João 13 também fala sobre a ceia. Eu quero que você atente nesse detalhe. Eu quero fazer uma pergunta para você. Se você soubesse que é o seu último dia de vida, aonde você decidiria passar? Se aparecesse um anjo do Senhor para você e falasse assim: meu filho, tal dia eu estou te levando, foi o seu tempo aqui, aonde você passaria? Jesus sabia que o dia que ele instituiu a ceia era o último dia dele. E ele nos amou. Ele nos amou e ele amou também os 12, incluindo Judas, que ele sabia que o trairia. Que quando ele recebe um beijo da traição, ele chama Judas de amigo. E Jesus escolhe passar o seu último dia em uma mesa com aqueles que ele amava. E no seu último dia, ele faz a maior aliança. No dia que ele foi traído. E o simbolismo da mesa da ceia são duas coisas extremamente importantes. Primeiro, comunhão com o seu irmão. A mesa nos ensina o perdão daqueles que nos traíram e que vão nos trair. E a mesa da ceia ensina o perdão. Em Mateus capítulo 15, versículo 26, acontece uma narrativa que Jesus estava à mesa. E quando ele estava naquela mesa, chega uma mulher gentia. E a mulher diz assim: Senhor, a sua mulher será como a videira. Não, esse é o Salmo 128. Mateus capítulo 15, versículo 26. E aquela mulher chega até Jesus e fala assim: Jesus, a minha filha está doente para a morte. E eu sei que se você liberar uma palavra, ela será curada. E Jesus naquele momento fala: não é justo eu tirar da mesa para dar para os cachorrinhos. Nesse momento que você lê esse texto, parece até que Jesus quis humilhar aquela mulher, não parece? Mas eu vou te explicar o contexto, você vai entender melhor. A Bíblia diz assim, que Jesus veio para os seus, e os seus não receberam. E nesse momento, ele estava com os seus, que era o povo judeu. E ele quis dizer, em outras palavras, em paz, amém? Fala, mas pastor, como eu fico em paz depois de uma dessa? Fica tranquila. Amém? Ele quis dizer em outras palavras, o meu momento agora é de estar com o povo que eu fui escolhido para estar. E aquela mulher diz, até os cachorrinhos
comem do pão que cai na migalha da mesa. Em outras palavras, ela estava falando assim: Senhor, eu não preciso de muito do Senhor, eu preciso de uma cura para minha filha. E quando ela diz isso, a filha dela é curada imediatamente. Dá para você dar uma glória? Sabe o que tem na mesa? Tem cura. Às vezes nós nos assentamos à mesa e nós conversamos, damos risada, brincamos, falamos de assuntos aleatórios, falamos de política, falamos de futebol, falamos de carro. Mas a pessoa às vezes fala: o pastor veio aqui e não falou da palavra de Deus. Porque existem momentos que não é necessário nós falarmos da palavra de Deus, mas a presença em comunhão já faz com que a unção que está sobre nós comece a ser transferida, e através disso a cura sobre aquele ambiente, sobre aquela casa, sobre aquela família. Nós já tivemos muitas experiências de entrarmos em casas e sentirmos e vermos que há uma opressão muito grande, e através de estarmos lá dentro, de repente nós sentimos que o ambiente ele vai sendo transformado, as coisas vão sendo mudadas. Sabe por quê? Porque nós estamos agora no reino da luz, nós carregamos a presença do Espírito Santo de Deus, e aonde nós colocamos a planta dos nossos pés, aquele lugar é abençoado e é entregue nas nossas mãos por herança. Amém? Às vezes não precisamos falar, às vezes não precisamos liberar, às vezes simplesmente de estarmos em um ambiente, a unção que está sobre nós é o suficiente e capaz de transformar qualquer situação. E deixa eu liberar uma palavra sobre a sua vida em nome de Jesus. Se há alguma enfermidade, ela vai embora agora em nome de Jesus. Se há alguma coisa de mal sobre você, sobre o seu corpo, sobre a sua mente, sobre os seus sentimentos, eu dou uma ordem que bate em retirada agora em nome de Jesus. Nós estamos nessa noite diante da mesa do Senhor, e na mesa a cura. A passagem que nós lemos mostra que Jesus senta na ceia e ele lava os pés dos discípulos. Na época, a tradição judaica, antes de você comer qualquer refeição, era de você lavar os pés. Por quê, pastor? Porque na época não havia asfalto como nós. Na época, os carros eram os animais. É onde passavam esses animais, aonde eles defecavam, passavam as pessoas e infelizmente pisavam, estavam ali. E, enfim, eles andavam de sandálias, entrava poeira nos pés. Tem que fazer uma faixinha aqui, ó, colocar uma cerquinha de criança para mim. Ou seja, chegava na casa, o pé estava imundo, estava sujo. Então havia criados, funcionários, para fazer isso. E lavava o pé de cada um para que ele sentasse na mesa. E a mesa com que eles sentavam não era como a nossa mesa. A mesa deles era a mesa baixinha. Eles sentavam em almofadas no chão. Ou seja, se o seu pé estava sujo, estava com cheiro ruim, aquele odor subiria e acabaria com a refeição. Os pés sujos simbolizam impureza. E os discípulos ficam assustados porque era uma função de um funcionário, de um servo ou de um escravo lavar os pés. Aí de repente eles veem o mestre com a bacia, com uma toalha, tirando a sandália deles e lavando pés. Eles se assustam, mas não é ele que é o mestre? Era para ele estar sendo servido, mas eles não entenderam que é o Evangelho de Cristo. O Evangelho fala assim: se você quer ser grande, primeiro você sirva. E era exatamente o que Jesus estava fazendo. Naquele momento, espiritualmente falando, Jesus servindo eles, lavando os pés, estava provando que ele era maior do que todos os outros. Mas naquele momento, aquele simbolismo de lavar os pés não tinha a ver simplesmente com a sujeira que estava nos pés, mas Jesus estava simbolando: através dessa mesa de ceia, através do pão, através do vinho que vocês comerem, vocês serão purificados. Aí vem Pedro, sempre o Pedro. Senhor, você não vai lavar meus pés. Jesus fala: Pedro, tudo bem, mas se eu não lavar os seus pés, você não tem parte mais comigo. Em outras palavras, eu preciso purificar você. Eu preciso tirar a sua sujeira. Eu preciso tirar o seu odor, porque eu só relaciono com quem é limpo. Aí Pedro fala: então Senhor, lava a cabeça, lava os braços, lava o corpo, lava tudo, porque eu não quero perder o relacionamento com o Senhor. E nessa noite eu quero profetizar mais uma vez sobre você.
Senhor libere nessa noite uma unção de santidade sobre a sua vida. Pensamentos errados, ações erradas, vícios caiam por terra em nome de Jesus. Eu declaro o Senhor nessa noite espiritualmente lavando os seus pés e fazendo com que a partir de hoje você caminhe, você ande em uma vida de santidade, de transformação. É em nome de Jesus. A mesa você aprende a dividir. Amém? Às vezes você está lá na mesa, tem aquele bolo gostoso de chocolate, aquele bolo de churros, né? Aquele bolo de churros lá é bem assim. Tem um pedaço só. Aí olha o marido, olha a mulher, olha o filho, olha a filha. Não quer saber? Não dá briga, vão dividir em 4. Aprendeu a dividir, a compartilhar. Deixa eu falar um segredo muito grande para você. O que você tem não é seu. Se você se comporta com aquilo que você tem seja seu, você não entendeu o que é reino de Deus. O reino de Deus tem a ver com compartilhar. Meu carro não é meu, meu carro é para o reino de Deus. A minha casa não é minha, minha casa é do reino de Deus. Aqui nós estamos aqui, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não gosto que pessoas cheguem para mim e falem, pastor, é só a igreja. Não, a igreja não é minha. A igreja é do reino de Deus. Eu estou aqui para servir, para ministrar a palavra de Deus. Nós estamos aqui para lavar os seus pés, para cuidar de você. Mas a igreja não é do pastor, a igreja é de Jesus, amém? A mesa é lugar de recomeço. João capítulo 21, do versículo 4 ao 12, narra a história de Jesus depois que ele havia ressuscitado. E nós entendemos que Pedro havia negado 3 vezes. Depois que o Pedro negou ele 3 vezes, o Pedro voltou para a sua vida antiga. E o Pedro voltou a pescar peixe. Mas o propósito da vida do Pedro não era ser pescadores de peixe, era ser pescadores de alma. Deixa eu falar uma coisa para você. Se talvez o que você está fazendo não está fluindo na sua vida, pode ser que você está no propósito errado. Pode ser que Deus preparou outra coisa para você. E Jesus, para curar Pedro, para trazer o recomeço, para trazer o renovo para Pedro, faz uma mesa na beira do mar, na praia. Jesus ele improvisa uma mesa, e ali ele está assando peixe, e tinha pão. E Pedro pescando, e de repente não estava pegando nada. Aí mais uma vez, Jesus fala, joga do outro lado da rede. Aí vem aquele monte de peixe, aí Pedro vem, quando chega na praia, vê Jesus, e vai correndo ao encontro de Jesus. E Jesus diz para ele assim, eu imagino que Pedro chega perto de Jesus com vergonha, constrangido, envergonhado, porque havia negado ele 3 vezes, havia traído Jesus 3 vezes. E Pedro olha para Jesus, Jesus olha para Pedro, e Jesus fala assim para Pedro, Pedro, você me ama? Foi direto ao ponto. Não teve um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, como você está, que saudades de você, não. Pedro, você me ama? Eu imagino que naquele momento Pedro gaguejou. Como que eu vou falar agora que eu amo ele se eu provei ao contrário? E Pedro disse, Senhor, eu te amo. Jesus olha para ele pela segunda vez e fala, Pedro, você me ama? Eu imagino que nesse momento, talvez as lágrimas começaram a descer no rosto de Pedro. Talvez a voz dele comece a ficar embargada. E naquele momento, talvez ele começou a sentir que era um momento de cura e falou, Senhor, eu te amo. Eu acredito que nesse momento ele já estava profundamente arrependido das atitudes que ele havia tido no passado. Mas pela terceira vez, talvez você pergunte assim, mas pastor, por que Jesus teve que perguntar 3 vezes a mesma coisa? Ele perguntou 3 vezes a mesma coisa porque Pedro errou 3 vezes. Então naquele momento ele estava trazendo um recomeço para Pedro. E ele pergunta a terceira vez, Pedro, você me ama? E naquele momento Pedro fica até nervoso, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas.
O recomeço de Pedro fez com que Pedro estivesse em Atos capítulo 2, perseverando unânime em oração, e através do discurso, da pregação dele, fez com que o Espírito Santo descesse e enchesse todos que estavam reunidos naquele local. E naquela noite, o discurso de Pedro faz com que 3.000 pessoas reconheçam a Cristo como o único e suficiente Salvador. Atos capítulo 3, o mesmo Pedro que havia negado, ele ministra para um paralítico e anda, e naquele dia mais 5.000 almas são lançadas. O mesmo Pedro em Atos, ele apanha, ele é espancado, ele é torturado, e no final do dia eles liberam, e ele vai embora tudo arrebentado, tudo machucado. E a Bíblia diz assim, que eles tinham prazer, alegria por apanhar, por serem torturados pelo Evangelho de Cristo Jesus. O mesmo Pedro, quando chegou a sentença de morte, ele ia ser crucificado como Jesus, ele falou: eu não sou digno de ser crucificado como ele, me coloque de cabeça para baixo. E morre, por amor ao Evangelho de Cristo. O Senhor está chamando pessoas aqui nessa noite para um recomeço. Deus te trouxe a essa mesa, a este local, a esse ambiente para falar para você: ei, você me ama? Ele está perguntando para você: você me ama? Então recomece, comece do zero. Deus é especialista em recomeço. Por mais, pastor, eu estou indo, não estava dando certo, estava tudo bem no começo, mas depois o trilho destrambelhou o trem, tudo virou errado de novo. Não tem problema, o que importa é a partir de agora para frente. E Deus está falando para pessoas aqui nessa noite: ei, você me ama? Então recomece, que eu estou te dando uma nova chance. A mesa traz unção. Salmo 23 diz assim: unges a minha cabeça com óleo. Não fala? E fala também assim: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Como assim o salmista está pedindo para preparar uma mesa? Isso simboliza proteção. Em outras palavras, o salmista está falando: eu posso viver junto com o meu inimigo, conviver com ele, mas através da sua unção sobre a minha vida eu tenho proteção, porque a mesa traz unção, e a unção traz proteção. Dá para você dar uma glória? Sabe por que na época o costume era de ungir a cabeça da ovelha com óleo? Porque quando ungia a cabeça da ovelha com óleo, fazia com que insetos, mosquitos, moscas não entrassem no ouvido e botassem dentro do ouvido das ovelhas, sabia disso? Ou seja, o óleo que estava sobre a cabeça das ovelhas a protegiam de serem mortas por larvas. E quando o salmista fala: unges a minha cabeça com óleo, em outras palavras está querendo falar: Senhor, através da tua unção, da tua capacitação, eu tenho agora proteção. Salmo 133 diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, é como óleo precioso que desce sobre a cabeça de Arão, escorre pela barba e vai para o corpo. Quando nós estamos unidos, como nós estamos na mesa, há uma unção que desce sobre essa igreja, que vem sobre mim, e vai sobre você, e vai sobre os seus filhos, e vai sobre o seu lar, e vai sobre a sua família. A unidade, a mesa, nos leva a um nível de unção muito maior. Amém? Estamos indo para o final, amém? A mesa traz celebração. Deixa eu falar uma coisa para você. Você vai ver dezenas de passagens de Jesus sentando na mesa com as pessoas. Você vê ele no jantar na casa de Zaqueu. Você vê ele indo na casa daquele homem, aquele centurião, depois que ressuscita Lázaro para comemorar. Naquele episódio a mulher vem e derrama os perfumes nos seus pés. Enfim, você vê muitas passagens na mesa. Mas existe uma mesa que você vai entender agora a importância da mesa, que é a mesa da celebração. Apocalipse capítulo 19, versículo 9, por gentileza. Apocalipse 19, versículo 9. Sabe qual mesa é essa? É a mesa que todo crente está ansiando por chegar nela. O anjo me disse: escreva: bem-aventurados os que são chamados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: essas são as verdadeiras palavras de Deus. Sabe o que está querendo falar aqui? Sobre a mesa das bodas do Cordeiro. Você sabe o que é a bodas do Cordeiro? A Bíblia fala assim, que quando a igreja for arrebatada, a igreja é a noiva de Cristo.
E a Bíblia chama isso do casamento entre Jesus e a igreja. Amém? E quando houver esse casamento, haverá uma festa, uma mesa posta preparada para nós, e nós celebraremos durante 7 anos ininterruptos de muita alegria diante da mesa. Sabe qual é a maior expectativa do Senhor, eu creio? Até através desse versículo, porque diz assim: bem-aventurado. Eu quero que você olhe para essa palavra e guarde bem a palavra bem-aventurado. Eu expliquei aqui algumas vezes, eu vou explicar de novo. Sabe o que significa bem-aventurado? Mais que abençoado, mais que bem-sucedido, mais que próspero. Ali está falando do mais alto nível de bênção, de favor, de alegria, de provisão sobre a vida de qualquer pessoa. É bem-sucedido. É mais ou menos assim: que privilégio você terá quando você se assentar no casamento, nas bodas do Cordeiro com o Senhor. 7 anos de festa, que eu imagino que nesse momento nós sentaremos com Ele e Ele começará a conversar com a gente. Sabe, nesse momento a Bíblia diz assim, que toda lágrima do nosso rosto será secada. Nesse momento Ele vai te consolar e falar assim: sabe, porque você passou por isso, por aquilo? Sabe porque você foi traído aquele dia? Sabe porque você teve uma perca muito grande nessa área? Porque eu estava te preparando para que você estivesse aqui comigo agora. Aí Ele vai falar para você: sabe, aquela traição que você teve, você liberou perdão, através daquilo eu ganhei muitas pessoas para mim. Sabe aquele momento de batalha que você passou e depois você contou o testemunho? Sabe aquela doença que você estava e você recebeu a cura? Através do seu testemunho, teve pessoas que reconheceram a mim como Salvador. Naquele momento será esclarecido todas as coisas para nós. Sabe, meus irmãos, me dá uma alegria muito grande no coração, porque a Bíblia diz assim, que em parte o conhecemos, mas naquele grande dia, nós conheceremos Ele completamente. Existem perguntas que eu não consigo responder para você. Existem coisas que o conhecimento humano é impossível de decifrar. A Bíblia diz assim que há coisas ocultas que pertencem só a Deus, mas há revelações que Ele derramou para os seus filhos. Mas essas coisas ocultas, naquele grande dia, Ele chegará e falar para você: vem aqui, meu irmão, deixa eu contar para você. Foi por isso, isso, isso. Entre, benditos do meu Pai. Sente. Agora vocês vão descansar. Agora vocês vão desfrutar do gozo eterno. Agora vocês vão viver uma vida sem tristeza, sem aflições, sem crises. Dá para você levantar suas mãos e agradecer a Ele por isso? Nós estamos aqui lutando para algo melhor. Nós estamos aqui, mas a nossa esperança não é na terra, a nossa esperança não é aqui, a nossa esperança é a nova Jerusalém, estar face a face com Ele, conhecê-lo como Ele é. Você já pensou você estar diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e você poder abraçá-lo, você poder estar com Ele, e falar com Ele, e beijar a face dEle, e conviver com Ele a todo momento? É por isso que nós estamos aqui nessa noite. Dá para você dar uma glória bem forte? E para nós encerrarmos, tem bastante coisa aqui, mas eu não posso continuar mais tanto. A mesa traz restituição. Segundo Samuel capítulo 9, narra a história de Mefibosete. Mefibosete era o filho de Jonatas. Jonatas era o filho do rei Saul. Nós conhecemos a história. O rei Saul morre, e durante uma guerra foi necessário com que eles fugissem. E Jonatas tinha um filho que chamava Mefibosete. E esse filho foge pequenininho no colo de uma das escravas. E enquanto ela estava correndo, essa criança cai. E quando ela cai, ela perde as 2 pernas. E ela fica aleijada dos 2 pés. Pode baixar um pouquinho o fundo, por gentileza. E quando ela fica aleijada dos pés, na cultura judaica, qualquer pessoa que tinha alguma deficiência, doença ou deformidade, era tido como impuro. Era tido, infelizmente, como uma aberração.
E um dia, Davi, depois de muito tempo, e Davi era o melhor amigo do pai de Mefibosete, o Jonatas. Eles tinham uma aliança que eles fizeram. E Davi, um dia em seu palácio, lembra do seu amigo que havia morrido. Eu acredito que naquele momento ele começa a sentir saudades do seu amigo. Aí ele chama seu criado chamado Ziba e fala assim: ainda existe alguém da casa de Saul que eu possa ajudar? Então ele fala: existe um que mora lá em Lodebar. Lodebar é uma cidade horrível. E ele estava morando lá de favor. E eles precisavam morar escondidos, porque senão as pessoas matavam ele. Então Davi fala: ele tem sangue real. Ele é príncipe. Manda chamar ele, busca ele e traz até mim. Ziba traz Mefibosete ao palácio. Eu acredito que Mefibosete chegou ali falando: ele vai me matar. Sabe que eu era parente de Saul e Saul era inimigo dele e consequentemente acabou para mim. Ele chega diante do rei se justificando: Senhor, eu queria muito ter ido para a guerra, mas não teve ninguém que me pegasse no colo e me colocasse diante do cavalo para que eu fosse guerrear. O homem ainda era valente. E naquele dia, Davi fala para Mefibosete, mesmo sem os pés: a partir de hoje você mora comigo no palácio. A partir de hoje você senta à mesa comigo todos os dias. A partir de hoje o que eu comer você come. A partir de hoje a minha riqueza é sua riqueza, a minha casa é sua casa. E a partir daquele dia até ele morrer, ele viveu no palácio junto com o rei como uma família. Talvez um acidente fez com que você perdesse coisas importantes e valiosas para você. Mas ainda em suas veias corre o sangue real. E Deus hoje resgata você e fala para você: você voltará a sentar numa mesa real. Você voltará a viver num palácio. Você voltará a ter a vida que eu preparei para que você viva. A melhor vida que você pode viver não é a vida que você pensa. A melhor vida que você pode viver é a vida que Deus preparou para você. E hoje Deus tira você de um lugar de necessidade para te levar para um lugar de provisão e propósito. Se coloque em pé em nome de Jesus. Antes dela começar a cantar, eu quero orar por você.